Bom dia, irmãos queridos, pessoas que já fazem parte ou participam do culto de nossa igreja aos domingos, nesse tempo transmitido via Facebook. É uma alegria, um prazer estar novamente junto com os irmãos, principalmente com esse objetivo, o objetivo mais nobre do ser humano, quando nós nos encontramos, nos reunimos, nos congregamos da forma que Deus nos permite para cultuá-lo e para adorá-lo. Eu te louvarei, Senhor, que este seja o sentimento de cada um de nós a partir deste momento que nos preparamos para o dia do Senhor, que já estamos vivenciando o dia do Senhor, que já contemplamos o milagre, a revelação do Senhor através da natureza. Que o Senhor nos abençoe, portanto, para oferecer a Ele a nossa adoração, o culto que ora iniciamos. Eu vou orar por isso, peço que você também ore lá neste momento. Orem por mim, que vou estar transmitindo a palavra, a Nilda que nos ajuda aqui nos aparelhos, e também por vocês que estão participando do culto. Ore pelas pessoas que estão conosco através do Facebook da nossa igreja, nossas famílias. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, Todo-Poderoso, Tu és o Senhor de todo o universo, o Criador, o sustentador, aquele que define o destino de todas as coisas. E nós, Deus, humildemente, como seres mortais imperfeitos, nos é pelo Senhor permitido entrarmos na Tua presença para Te adorar. Por isso, Deus, nós precisamos do perdão do Senhor e por Ele Te pedimos neste momento que o Senhor sonde o meu coração, o coração de cada uma das pessoas que participam deste culto, desta oração, e nos perdoa por misericórdia, Pai. Nos torne dignos de estarmos na Tua santa presença. Abençoe para que o culto que cada um de nós estamos aqui para oferecer ao Senhor seja puro, santo, digno de ser recebido pelo Senhor. Que as nossas orações, Deus, cheguem ao trono da Tua graça. Que todas as igrejas de Jesus estejam neste dia proclamando a Tua palavra, exaltando e glorificando o Teu nome. O Deus Todo-Poderoso, que tem grandemente nos abençoado em toda a nossa existência. Abençoa-nos, Deus, para isto. Nós Te pedimos, Deus, orando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Regada por lágrimas. É o que nós vamos ouvir de Deus nesta manhã. Isso está em Salmos 126, aonde eu peço que você abra a sua Bíblia, Salmos 126, 5 e 6. Vamos juntos atentar para esse texto e outros que nós vamos usar na proclamação desta palavra. Você pode anotar os textos seguintes e depois lê-los para fortalecer, para ainda mais as nossas convicções da nossa doce, mas árdua tarefa de semear a palavra de Deus ao mundo rebelde à sua palavra. Vamos orar por isso, Salmo 126, 5 e 6. Deus, nós abrimos a Tua palavra e nós oramos pedindo que o Seu Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para esta palavra. Nós pedimos que os Teus propósitos se cumpram para nós nesta palavra e que ela seja por mim expressada tão somente da parte do Senhor e que ela chegue ao coração de todos que participam conosco de forma pura e santa como ela é. Eu te peço por isso em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Salmo 126, 5 e 6, assim nos diz a palavra do Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que o Senhor nos abençoe, então, no entendimento desta palavra. A semeadura regada por lágrimas. Esse texto nós podemos dar inicialmente 3 sentidos para ele. A sua versão literal, a sua tradução literal, que narra a visão dos exilados de Israel na Babilônia, ao serem libertados por Deus para a reconstrução da sua Jerusalém, seus muros, do templo. Então eles tiveram exatamente este sentimento de que haveria trabalhar com suor e lágrimas, mas com certeza o Deus que os havia libertado da Babilônia o também faria para que eles restaurassem a sua terra. Ele ainda tem um sentido ilustrativo para o agricultor, que muitas vezes, contemplando uma situação adversa, seja do tempo, seja da terra que ele tem para semear, mas ele confiantemente, às vezes com lágrimas, semeia. E um sentido aplicativo para nós como igreja, diante da missão de evangelizar povos de todas as nações, até aos confins do mundo. Sabedores que somos da resistência que as pessoas têm à palavra, nós também não podemos parar diante dessa visão dificultosa. Nós precisamos caminhar, semeando e muitas vezes regando com as nossas próprias lágrimas. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, igreja querida. O sentido do texto dado à igreja, evangelizar ao mundo. Sobre que condições? Mas também sobre que promessa? Com qual promessa nós podemos caminhar nessa jornada? Quero primeiramente estar destacando então sob que condições ocorrerá a semeadura do Evangelho do Senhor Jesus pela sua igreja. Eu, como mineiro criado na roça, também a Nilda, nós conhecemos no nosso tempo de criança, de adolescente, jovem, pessoas que caminhavam pelas estradas mais desertas, com poucas casas, levando ali mercadorias para oferecer, para vender para as pessoas. Nós conhecíamos como mascates ou caixeiros viajantes. E aquelas pessoas também tinham uma vida muito difícil, porque não sabiam a que casa ia chegar, não tinha um hotel, não tinha uma pousada, precisava até mesmo disso. Não sabia se venderia os seus produtos. Então, muitas vezes, aquelas pessoas certamente
caminhavam também com lágrimas, mas prosseguiam nas estradas e certamente serviram muito a nós e a tantas outras pessoas. Esse texto, meus irmãos, ele tem esse sentido no que se refere à igreja, levando o seu produto, que é a palavra de Deus, o Evangelho, caminhando. O texto diz, que acabamos de ler, quem sai andando e chorando, semeando a palavra de Deus. Então essa é a nossa missão. Nós evangelizamos as pessoas, andamos pelos bairros, pelas ruas das nossas cidades. Nossos missionários caminham por desertos, por matas, por lugares difíceis, áridos, às vezes sob perseguição, e certamente andando, chorando, mas semeando e regando com as próprias lágrimas. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento que precisamos de ser consolados, mas deparamos com pessoas que precisam muito mais de nós do consolo para aquele momento. E mesmo chorando, a nossa carência de consolo, nós vamos consolar aquelas pessoas. Nossas lágrimas são secadas diante da quantidade maior de lágrimas que às vezes vimos verter de pessoas tão desconsoladas. E lá vamos nós andando e chorando e semeando a palavra. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para os nossos e observamos que eles precisam ser evangelizados urgentemente, que eles ainda não estão na presença de Deus, que eles ainda não têm o conhecimento pleno de Jesus, precisam ser evangelizados. Mas a nossa missão, às vezes, é mais urgente para outras multidões que aguardam a palavra de Deus, o Evangelho. Terras que estão prontas para ser semeadas. E nós não podemos demorar a fazer isso. E deixamos muitas vezes de evangelizar os nossos. E chorando, caminhamos para evangelizar outras pessoas. Louvado seja Deus por isso, porque nós cremos que Deus cuidará dos nossos também, enviando outras pessoas. Quem sabe quando nós estivermos lá evangelizando pessoas, mesmo sob lágrimas, esteja alguém lá evangelizando também os nossos. Nós cremos nisso. E por isso caminhamos resolutos, confiantes, sem nenhum reclame, porque cremos na promessa do nosso Deus. Isso é andar, semear com lágrimas. Quando nós temos que evangelizar todos, a ordem de Deus é essa: proclamar a todos os povos da terra o Evangelho. Mas nós sabemos que muitos deles não crerão. Isso para o lado humano é desmotivador. Quando nós olhamos para o mundo e a nossa
a incredulidade humana se manifesta, até mesmo as coisas velhas de Adão. E nós observamos, mas semear para essas pessoas que não merecem, que não estão nem aí para Deus, é o sentimento do profeta Jonas, que mais queria que Deus punisse o povo de Nínive do que o salvasse. Mas nós precisamos ir, meus irmãos, mesmo que seja com lágrimas, porque Deus quer que todos ouçam a sua palavra, e o seu amor é igual para com todos. Ele não tem acepção de pessoas, ele tem o objetivo de que todos possam ser salvos. Isso depende da nossa semeadura do Evangelho. E lá vamos nós sabendo que muitos não crerão, mas precisam conhecer. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 14, 21. Anote para você ler depois. 1 Coríntios 14, 21 nos diz: na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. E ele também disse ao profeta Isaías, no seu capítulo 6, quando Isaías foi chamado e prevenido, preparado por Deus. Olha, Isaías, você vai pregar, mas você vai encontrar um povo de coração duro, de cerviz dura, que não ouvirão. E a resposta de Isaías permaneceu a mesma: eis-me aqui, Senhor. E ele foi semeando com lágrimas. No seu capítulo 6, de 10 a 11, nos diz assim: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converter e seja salvo. Isaías então perguntou ao Senhor. Versículo 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Ou seja, até quando o Senhor vai fechar os ouvidos, os olhos desse povo para que eles não ouçam, para que eles não se convertam e sejam salvos? Olha a resposta do Senhor. Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. Esse juízo de Deus já estava decretado sobre Israel. Impenitente, revoltoso contra Deus, ingrato contra Deus. E Deus já havia lhes determinado a punição através de Nabucodonosor. Mas ele disse: Isaías, vai, pregue para eles. Eles não vão ouvir. Isaías foi com lágrimas, regando a sua semeadura. Mas perguntou ao Senhor: até quando? Irmãos, pode perguntar isso para o Senhor também. Não é nenhuma heresia. Até quando, Senhor? E nós vamos ouvir exatamente essa resposta. Até que esse povo saiba que eu sou Deus. E que eu os amo. E que eu morri na pessoa do meu filho para salvá-los. E que eles nada podem sem mim. Até quando, irmãos?
a Covid-19 vai atormentar a humanidade. Pode ser até o ponto em que eles se curvem diante de Deus. Que as OMS do mundo saibam que são meros intelectuais de sabedoria humana, mas sabedoria que vai ser consumida um dia. E que na sabedoria humana, nossa, nada se pôde fazer até hoje para interromper o avanço mortífero desse mal sobre a humanidade. Até quando, Senhor? Até que todos sejam assolados e se rendam aos meus pés. Pode ser essa a resposta de Deus, irmãos. Portanto, nós estamos, desde o momento que se deflagrou isso, a igreja continua proclamando a sua palavra. Impediu-nos esse vírus de estar nos nossos templos? Sim, impediu-nos. De estarmos juntos? Estamos impedidos. Mas Deus providenciou meios para que nós possamos continuar proclamando, semeando a palavra de Deus. E que seja com lágrimas, sim, meus irmãos, para que as promessas se cumpram. Quantas vezes, irmãos, nós estamos semeando em solos que são perfeitamente estéreis a palavra de Deus. Mas vamos continuar. Que uma hora dessa, ela vai cair sobre uma terra fértil e vai progredir e vai gerar outros obreiros, semeadores da palavra. Jesus ensinou isso, falou para os seus apóstolos também, que estavam se preparando para a árdua missão de semear a palavra. E através da parábola do semeador, Jesus fortaleceu aqueles homens lá em Mateus 13, a partir dos versículos 3, diz assim aquela parábola: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Os apóstolos saíram nessa certeza, irmãos. Isso não mudou. Nós estamos andando pelo mundo, pelas nossas cidades, chorando e sabendo que muitas das nossas semeaduras ficarão expostas, não serão guardadas, assimiladas, e os pássaros a comerão. Muitas das nossas semeaduras, sementes da palavra, chegarão a nascer, mas os espinhos da vida daquela pessoa, os seus pecados foram mais fortes, sufocaram-na. Mas sabemos em que em algum momento ela cairá em solo fértil. Portanto, queridos, amados irmãos, igreja querida, sob essas condições ocorre a nossa semeadura. E vamos andando e chorando, mas semeando, porque agora nós vamos ver
as promessas para isso. As promessas de Deus aos semeadores. Voltando ao Salmo 126, nos versículos que nós lemos, quero que você atente aí na sua Bíblia, a parte final dos 2 versículos. O versículo 5, na sua parte final, diz assim, todo o versículo diz, os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Aqui está a promessa. Se nós semeamos com lágrimas, o nosso Deus diz que com júbilo ceifaremos, serão ceifados, ou seja, colhidos para o reino de Deus, colhidos para os armazéns celestiais, colocados a serem semeadores. E o verso 6 também tem a sua promessa na parte final. Os que andando, chorando enquanto semeiam, a promessa, irmãos, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A sua volta é jubilosa, irmão querido, evangelista, porque Deus afirma que nós traremos feixes. Feixes de quê, irmãos? De almas resgatadas do inferno para fazer parte do reino de Deus futuro. Vidas que certamente se perderiam inutilmente numa morte estúpida e num espírito para a perdição. Vidas colhidas para serem semeadores do reino de Deus, para serem pescadores de homens, como Jesus fez com aqueles apóstolos. Isso é jubiloso, irmãos. Isso é alegria indiscutível. Nós devemos ainda notar de grande relevância o entendimento do texto, irmãos, que esse choro que diz aqui não é um choro de reclame, de rebeldia, mas é um choro de compaixão e piedade pelos rebeldes contra Deus. Por que que nós falamos isso? Não, esse é o sentido do texto. Porque Jesus ensinou isso. Quando Jesus via as pessoas chorarem por ele, ele dizia, não chorem por vocês, não por mim. Então o nosso choro, irmãos, não é um choro, um choramingado dizendo, Deus, como é que você me colocou numa função, numa missão dessa, Senhor? Sabendo que eu vou semear a pessoas que não vão crer. Você mesmo me diz que você endurecerá o coração deles. Aliás, irmão, sabe por que Deus faz isso? Porque na hora que aquele coração que foi endurecido, se ele um dia se render aos pés de Jesus, será para sempre. Será uma conversão genuína, porque ele experimentou o peso do pecado sobre a vida dele. Então, esse choro, irmãos, nosso, não deve ser nunca por reclame, mas deve ser por compaixão e piedade das almas rebeldes contra Deus. Lucas, no seu capítulo 19, fala sobre isso, meus irmãos. E nós vamos estar lendo aqui. Pode abrir sua Bíblia, não precisa abrir, eu leio para você. Lucas 19, nos seus versículos 41 e 44. Diz-nos assim, o texto, no seu contexto, é o momento em que Jesus chegava a Jerusalém
os momentos que antecedia já a sua prisão e a sua condenação e a sua execução. E ele chegou ali humildemente, nós sabemos, e ele diz isso para as pessoas que o ouviam. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Versículo 41. E dizia: ah, se conheceres por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jerusalém, que conviveu com Jesus ali de forma rotineira, não se rendeu aos pés de Jesus. E por isso Jesus chorou quando ia chegando àquela cidade. E nós sabemos que 70 anos depois de Cristo ela foi totalmente destruída, cumpriu-se essa palavra. Então o choro de Jesus era por piedade e compaixão sobre Jerusalém, que lá no capítulo 13 de Lucas 34 diz, Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha reúne os seus filhos, seus filhotes, para o seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. E chegando lá Jesus, então, isso já estava decretado. Chorou Jesus por piedade e misericórdia daquela cidade rebelde, irmãos. Então esse deve ser o nosso choro. Quando ele assim for, por piedade e misericórdia, mesmo que nós recebamos, sejamos renegados, quem sabe até mesmo portas não se abram quando nós chamamos. Ah, são crentes que estão aí perturbando. Ventila-se que há uma lei já sendo esboçada. Eu não sei da veracidade disso, mas já se ventila, proibindo as pessoas de perturbarem na rua pregando o evangelho. Eu não acredito que a igreja vá ser interrompida por isso, irmãos. Nós vamos sair com lágrimas, semeando, chorando não por sermos maltratados e renegados e rejeitados e chamados de incomodadores, mas chorando de piedade e compaixão por não ter a semelhança de Jerusalém, ter aproveitado o tempo da sua visitação. Quando você leva a palavra de Deus às casas das pessoas, é o tempo da visitação de Deus, de Jesus para eles, irmãos. Então chore de piedade e compaixão, porque a promessa diz: estes voltarão jubilosos com seus feixes. E o júbilo, irmãos, aqui descrito, ele ocorrerá, ele ocorre, tanto no tempo presente, mas de muito maior intensidade na eternidade. Nesse tempo presente, você e eu somos testemunhas da alegria que nós temos quando vemos pessoas que ouviram a palavra de Deus através da semeadura sua.
e eles vêm para a igreja, eles integram-se ao reino de Deus, eles vão para o batismo e tornam-se semeadores. Isso é a maior alegria que nós podemos sentir. Não por vaidade, mas para a glória de Deus, porque nós sabemos que nós fomos apenas instrumentos, semeadores que o fizemos com lágrimas. E hoje estamos vendo os feixes com júbilo, com alegria. Mas isso será muito maior, irmãos, quando na eternidade, eu creio, porque a Bíblia nos dá esses sentidos. Nós vemos tantas almas em torno do trono do Cordeiro, em culto perpétuo, louvores e adoração dos salvos que receberam a semente que a igreja de Jesus semeou por este mundo. João viu isso. E Deus disse que o que ele visse, ele mostrasse, revelasse nas Escrituras. Então nós podemos crer que veremos também, porque estaremos certamente no meio desse grupo de pessoas. Apocalipse, no seu capítulo 7, fala desse júbilo nos céus. Diz lá o versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse. João descrevendo: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoravam a Deus. E aí o ancião dirigiu-se a João, e fez uma pergunta que João ficou perplexo. Os anciãos dos céus perguntaram a João: quem são esses? E João: Senhor, tu sabes, eu não sei. E aí então o ancião respondeu a João, a partir do versículo 13 que eu leio para vocês: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras, as alvejaram no sangue do Cordeiro. A razão por que se acham diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É naquele momento, irmão, que o nosso Deus vai enxugar todas as lágrimas que eu e você, porventura, tenhamos semeado, os áridos solos pelos quais nós passamos, semeando a palavra de Deus. As adversidades foram vistas, irmão. Anunciar a palavra de Deus vai ser sempre um obstáculo, porque é uma luta contra o inferno. Os solos serão sempre endurecidos, os corações rebeldes. O pecado tem por característica endurecer o coração do homem para as coisas de Deus. E a palavra é que vai amolecer esse coração. Mas isso vai nos custar lágrimas. Mas nós vimos também as promessas. Um júbilo, tanto na terra quanto no céu. A colheita, os feixes,
que eu e você poderemos trazer para o reino de Deus. São de almas redimidas por Jesus. São de almas que tiveram seus destinos mudados pelo poder de Deus, do inferno para o céu. E elas estarão lá louvando a Deus. É uma incomparável recompensa, irmão. E eu quero dizer para mim e para você, Deus nos dizendo nesta manhã, vamos em frente, igreja amada, em nossa missão de semeadores, para que nós possamos voltar com júbilo, trazendo nossos feitos. Voltemos para a nossa igreja, irmãos. Dentro em breve estaremos com os nossos ministérios em funcionamento. Assuma seu ministério. Seja um evangelista. Mesmo que você seja um professor evangelista. Mesmo que você seja daquele que cuide, até mesmo do zelo do templo. Você é um evangelista, é um semeador. Faça isso com lágrimas, não chorando e reclamando. Irmãos, não reclame de evangelizar. Vá, chore. As suas lágrimas tornarão solos férteis e corações prontos para receber a graça. Que o Senhor nos abençoe para isso. É o que nós oramos nesse momento. Deus abençoe o teu dia. Nós teremos ainda hoje, vai ser editado no nosso Facebook, não vamos determinar o horário de ser projetado. Teremos ainda uma mensagem dada pela nossa juventude. Hoje teremos a nossa irmã Juliana Porto transmitindo palavras que constroem. E às 19 horas teremos o nosso culto presencial, que também será transmitido para os irmãos que não poderão estar. Então, as recomendações, as determinações de nossas autoridades são as mesmas. Pessoas abaixo de 60 anos e acima de 10 anos estejam lá no templo, juntamente com os irmãos para aquele culto. E estaremos transmitindo o culto para os que não poderão estar. Eu quero aqui fazer um empenho aos irmãos da igreja, todos aqueles que estão aptos para estarem na igreja, compareçam lá, irmãos. É já o nosso testemunho, mostrando para as pessoas a nossa confiança no nosso Deus Todo-Poderoso e que a igreja recomeça as suas atividades. As pessoas precisam ver isso. Os bairros, as ruas da nossa igreja precisam ver que o mundo recomeça a caminhar. E o mundo, a parte mais importante do mundo é a igreja de Cristo Jesus. Não deixe de comparecer. Não tema, irmãos. Eu estou contigo. Não temas. Acredite no Deus Todo-Poderoso. Esteja lá com os irmãos. Ajude-os, Deus. Irmãos, apoie eles lá naquele culto. Um abraço a todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, o povo de Deus e todos os povos da terra, agora e para sempre. Amém e amém.